Olá, um bom dia para você. As medidas para melhorar a segurança pública no país continuam na pauta do Senado nesta semana. Os parlamentares também devem discutir propostas que diminuam a burocracia na hora de abrir empresas. Com a vigência da intervenção federal no Rio de Janeiro, o Congresso não pode fazer mudanças na Constituição. Uma das propostas que estava em andamento no Senado era a emenda constitucional que proíbe a limitação de verbas do Fundo Penitenciário de Segurança Pública. No ano passado, o FUNPEN teve um corte de metade dos recursos, quase 2 bilhões de reais que deixaram de ser destinados aos estados. Encontrei um PLC que substitui a PEC, que é inclusive da autoria da senadora Ana Amélia. Então nós vamos tocar nossa pauta, porque o governo pode encaminhar projeto de lei para o Congresso Nacional. E pautar esse projeto de lei ou não, cabe aos membros, aos dirigentes do Congresso Nacional. Definir um planejamento para a intervenção federal no Estado fluminense, além de resolver os problemas na segurança pública, tem sido algumas das maiores preocupações do Senado. Nós teremos a intensificação do debate sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, porque esse é um tema de muito impacto e estamos todos na expectativa para ver como vai funcionar. Tem muita gente dizendo que isso aí não vai dar certo, que não há estratégia delineada até agora, mas nós sabemos que as Forças Armadas trabalham em silêncio, devem ter as suas estratégias. A Comissão de Direitos Humanos marcou para amanhã desta segunda-feira um debate sobre a segurança em todo o Brasil. Porque não é só o Rio de Janeiro, é Rio Grande do Sul, é Rio Grande do Norte, é o CH, enfim, é Bahia. A preocupação é São Paulo. Todos estão preocupados com a realidade da segurança pública. É esse debate que nós vamos aprofundar aqui. Ainda na área de segurança pública, o plenário também pode votar nesta semana um projeto do atual prefeito do Rio de Janeiro, o ex-senador Marcelo Crivella, que delega à Polícia Federal a investigação dos crimes praticados por organizações paramilitares e milícias armadas que tiverem agente estadual como integrante. O plenário ainda pode discutir e votar propostas que facilitam a vida do cidadão brasileiro. Estão na pauta 17 projetos que mudam a lei dos cartórios e que diminuem a burocracia, principalmente para a abertura de empresas, como os que tratam de registro de patentes, de emissão de alvarás e de encerramento de sociedades. Outro projeto em pauta faz parte da agenda microeconômica e acaba com a exigência de certidões negativas de débitos tributários pelas micro e pequenas empresas. Também está pronto para votação em plenário projeto que extingue o atenuante de penas para pessoas com idade entre 18 e 21 anos que tenham cometido crimes. Atualmente, o Código Penal brasileiro prevê uma redução automática da pena do condenado, caso ele seja menor de 21 anos, e contagem menor do prazo de prescrição do crime, que cai pela metade. Pelo projeto, esses dois benefícios penais para jovens criminosos serão extintos. Eu sou favorável ao rigor máximo, tolerância zero em relação ao crime. Pois todo projeto que vem para impor maior rigor na legislação tem o nosso apoio. Os defensores da proposta entendem que jovens entre 18 e 21 anos não precisam ter benefícios penais em razão da idade, porque são indivíduos que já têm plena capacidade para compreenderem as consequências de suas ações. Nós temos que ter cuidado na elaboração de leis, para que elas não, em vez de resolver problemas, elas criem mais problemas. Temos que ter muito cuidado para que as leis tenham equilíbrio. Ao contrário do que acontece hoje, o projeto permite ainda que vítimas de crime entre 16 e 18 anos prestem queixas nas delegacias sem a presença de um adulto responsável. A proposta já passou pela Câmara. Se for aprovada sem alterações, segue para a sanção presidencial. A Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar na terça-feira um projeto que pode acabar com o selo de transgênicos nos alimentos. E nós estamos aqui no estúdio com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, e vamos conversar sobre a agenda das comissões
Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. Pois é, Tiago, esse projeto que já foi aprovado pela Câmara, ele muda a lei de biossegurança para liberar os produtores de alimentos de informar ao consumidor sobre a presença de transgênicos, isso quando a porcentagem for menor que 1% da composição total. Hoje, qualquer percentual de organismos geneticamente modificados devem ser informados, trazendo no rótulo aquele conhecido selo em destaque, a letra T, dentro de um triângulo amarelo. E no caso da porcentagem ser maior que 1%, não vai mais precisar também do selo. O produtor vai apenas precisar incluir uma indicação escrita de que o produto é transgênico ou que contém um ingrediente transgênico. Caso fique comprovado que o alimento não contém organismos geneticamente modificados, o rótulo pode incluir a expressão livre de transgênicos. As opiniões até agora estão divididas no Senado. Na Comissão de Agricultura, a proposta foi aprovada, mas na de Ciência e Tecnologia ela foi rejeitada. O relatório agora na Comissão de Assuntos Sociais da senadora Vanessa Graziotin é contrário, mas há outro parecer de Cidinho Santos pela aprovação. E lembrando que depois da Comissão de Assuntos Sociais, ela ainda vai passar pela de Meio Ambiente e pelo plenário. Fragoso, e a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor deve concluir a votação do projeto que garante ao passageiro que não embarcou em um voo a devolução do valor. É isso aí? Exato. Essa proposta ela começou a ser analisada em dezembro e, como ela recebeu muitas mudanças, precisa passar por mais essa etapa de análise antes de seguir para a Câmara. O passageiro que não usar a sua passagem terá direito ao reembolso em até 7 dias. Caso contrário, a empresa vai ter que pagar em dobro. O passageiro poderá, na hora que houver o cancelamento ou overbooking, aquele problema que ocorrer que impedir o seu embarque, pedir o reembolso ou ainda que a companhia passe o crédito para outra empresa para que ele possa seguir viagem. Ok, Fragoso, muito obrigado. Mas vamos ficar um pouquinho aqui porque vamos acompanhar as atividades que estão previstas para hoje aqui no Senado. Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública. O tema será Democracia e Direitos Humanos, com foco na segurança pública. E às 2 da tarde haverá a sessão plenária do Senado destinada a discursos e comunicações dos senadores. Uma proposta de iniciativa popular analisada na Comissão de Direitos Humanos no fim do ano passado alterava a lei de entorpecentes, permitindo o uso da maconha para fins terapêuticos, industriais e recreativos. Mas, após mudanças no texto original, os senadores devem decidir apenas sobre o uso da planta como medicamento. Sabrina chegou a ter até 30 convulsões por dia. Os sintomas não cederam nem mesmo com o uso combinado de medicamentos de última geração. O alívio só veio com o óleo de canabidiol, substância encontrada na cannabis sativa, nome científico da maconha. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. O problema é que o remédio não é fabricado no Brasil. Uma ampola dura 20 dias, custa $200, fora gastos com o correio. Isso sem falar na liberação da Anvisa e na burocracia. Tem essa decisão judicial que obriga. Existe uma lei aqui no DF que também prevê o fornecimento, uma lei distrital, mas o medicamento não é fornecido. Nós estamos sem receber o medicamento desde o mês de setembro, já são 4 meses. O projeto da senadora Marta Suplicy prevê que cada família possa semear, cultivar e colher a planta para uso terapêutico em quantidade suficiente apenas para o tratamento, de acordo com a prescrição médica. Muitas famílias brasileiras conseguiram autorização judicial para uso do canabidiol. Vários países já liberaram a substância. Vídeos na internet mostram como extrair o óleo da planta. Mas toda discussão que envolve a maconha é polêmica. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei da senadora Marta Suplicy, que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A Associação Brasileira de Psiquiatria alerta que o projeto pode abrir uma porta para o uso indiscriminado como entorpecente. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? O que veio no projeto de lei era amplo. Então, eu fiz um substitutivo dizendo, tudo bem,
Vamos deixar não para uso recreativo, mas para uso medicinal é outra coisa. Chegou a hora. Eu falei, meu Deus, isso existe e nós não estamos podendo usar? Isso é um absurdo. Você tem a prescrição médica, você planta aquele pouquinho para a sua família e você ajuda aquela criança a sobreviver, aquele adulto. São 600 mil no Brasil que têm epilepsia e que poderiam se beneficiar disso. O Congresso Nacional recebeu iluminação especial nas cores rosa, verde, azul e roxo para conscientizar as pessoas sobre a luta contra doenças raras. No Senado, uma subcomissão pretende apresentar um projeto de lei que possa ajudar a mudar a realidade das pessoas que têm doenças raras no Brasil. Meu nome é Géuris Rodrigues de Freitas, tenho 22 anos de idade. Sou portador de uma patologia raríssima denominada atrofia muscular espinhal. É uma doença crônica e degenerativa e progressiva que atinge a nossa capacidade de, muitas das vezes, exercitar qualquer tipo de força. Géuris é um dos 7.800 brasileiros com essa doença considerada grave, rara e com baixa expectativa de vida. Ele já perdeu 2 irmãos com a doença. A esperança para pacientes como ele é um medicamento caro, que não está incluído na tabela do Sistema Único de Saúde. Por meio do SUS, esses 7.800 portadores teriam acesso ao medicamento. Poderiam ser tratados e conseguiriam uma expectativa de vida maior. Hoje, tenho a oportunidade de estar falando em nome desses 7.800 portadores. Mas amanhã, não sei se terei mais a capacidade de falar. O que é que eles querem é viver. Já existe uma medicação, originalmente americana, hoje com similar nacional, medicamento de valor inacessível para todo esse universo de pessoas e de famílias, mas que a proposta, a propulsão, a luta, a esperança de vida repousa sobre a inclusão, quer dizer, desse tratamento através do SUS. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com essas doenças, normalmente graves, crônicas e degenerativas. Para lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, comemorado no dia 28 de fevereiro, o Congresso foi iluminado. No Senado, uma subcomissão especial está em funcionamento desde agosto do ano passado para tratar do assunto. A intenção é propor iniciativas para diminuir as dificuldades por que passam os pacientes. Por exemplo, a criação específica de uma secretaria ou de um departamento que atendesse com gente capacitada, com gente que pudesse orientar, né? E que cada estado pudesse ter um centro de referência. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.